Eu só preciso de alguém que, não sei se eu consigo passar esse comando para alguém, para aceitar se alguém for chegando na reunião ao longo da apresentação, porque acho que não vai aparecer para mim. Eu posso tentar, Francine. Passa. Como é que faz? Você sabe? Boa Aparece do pergunta. lado aqui para mim, né? Eu só sei no Teams, no Meet eu nunca passei. Eu também sempre usava o Teams. Você sabe, Roberto? Tá com a Morgana, organizadora da reunião. Aqui tá escrito. Isso, ela que aceita. Não é ela que aceita? Não, é porque eu tô usando a conta dela, por conta do tempo do Meet. Ah, entendi. Entendeu? Mas provavelmente logo ela tá chegando já. Falou que chegaria, então, enfim. A gente vai... Se quiser, eu posso ver. Eu sinceramente nunca usei, mas eu posso tentar. Tá. Não deve ser bem intuitivo, imagino, né? Não é intuitivo, eu acho. Não estou conseguindo aqui achar também onde que... Eu já olhei e não consegui achar. Não é tão simples quanto no Zoom ou em outros que, né, para passar isso. Mas enfim. Vamos deixar assim, então. Pode deixar para mim, Fran. Clica nos 3 pontinhos no lado do meu nome, por favor. Com a conta da Morgana, que está como organizadora da reunião. Tá, peraí. Não tem 3 pontinhos ao lado do seu nome, só tem fixar, desativar o seu som e remover. Não aparece aqui. Não tem, não. Interessante, né? Bom, enfim. Vamos esperar. Se a Morgana entrar, ela vai aceitando quem chegar depois, então. Beleza. Então, tá, gente. Primeiro, eu queria dar boa tarde para vocês. Agradecer a Sabine e o Renato por ter aceitado, né, fazer parte da minha banca. Agradecer já de imediato o Antônio e a Roberta por me orientarem e por tudo que a gente fez juntos. Vou me apresentar rapidamente. Me chamo Francine, minha formação inicial é pedagoga, e vou apresentar um pouquinho do trabalho aí que eu desenvolvi junto do Antônio e da Roberta, ok? Então, vamos lá. Então, o nome do meu trabalho é A Prática de Lembrar e Aprendizagem Ortográfica em Crianças da Escola Pública. Meu orientador é o professor Antônio Egger e minha co-orientadora é a professora Roberta Ecuni. Então, para iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a prática de lembrar. Inúmeros estudos conduzidos nos últimos anos, eles demonstram que a evocação de informações previamente estudadas beneficia o aprendizado e retenção de longo prazo dessas informações. Essa prática de evocar informações, ela é conhecida como Retrieval Practice. Aqui, a gente vai chamar ela de prática de lembrar. Essa prática, ela vem sido investigada com o intuito de ser uma estratégia de aprendizagem para estudantes de várias faixas etárias. O que foi observado é que ela não apenas beneficia, mas também melhora a qualidade de retenção do conhecimento, produzindo, assim, efeitos positivos na aprendizagem. Por que essa prática ela é importante? Em diversos estudos foram observados que os benefícios da prática de lembrar para a aprendizagem, ele acontece com diferentes formatos de testes, como múltipla escolha, atividade de completar, quiz de perguntas e respostas, mapas conceituais, entre outros. E há também uma grande diversidade de materiais nos estudos, como listas ou definição de palavras, textos, imagens, conceitos-chave, entre outros. Os estudos dessa prática, eles têm sido investigados tanto em ambientes de laboratório quanto em ambientes educacionais, e as faixas etárias dos participantes, elas são variadas. Os estudos, eles foram conduzidos com crianças, os estudos que foram conduzidos com crianças no contexto escolar e com materiais que são utilizados nesse contexto, em grande maioria, eles apresentaram um efeito positivo na retenção de memória de longo prazo. Portanto, no contexto escolar, percebe-se que há vantagens em praticar lembrar por meio de testes em comparação com reler o mesmo conteúdo.
Diferentes pesquisas também demonstram que conceder o feedback após a prática de lembrar aumenta o benefício da prática em crianças, né? E, na verdade, esses efeitos positivos da prática de lembrar com crianças, eles são atribuídos a fornecer o feedback. Uma possível explicação para esse fato é que, ao receber o feedback, a criança ela tem a possibilidade de corrigir ou mudar um traço de memória incorreto, o que fortalece esse traço de memória, e fazendo com que, posteriormente, essa informação ela seja facilmente recordada. Ainda são poucos os estudos que abordam diretamente a prática de lembrar e a ortografia. Como a gente viu antes, os materiais dos estudos eles são diversificados, mas poucos verificaram de maneira efetiva se a prática de lembrar pode influenciar na memorização ortográfica da palavra. E nós sabemos que as crianças em fase de aprendizagem, nos anos iniciais, elas enfrentam grande dificuldade em aprender ortografia, porque essa habilidade ela é essencial para o processo de alfabetização, e principalmente para o processo de escrita posterior. A aprendizagem ortográfica, ela melhora a qualidade da escrita, a consciência fonológica, a memorização das palavras, a compreensão do princípio alfabético, o que leva, assim, a uma melhor compreensão de leitura. Um estudo em especial que aborda essa questão é o estudo da Angela Jones e colaboradores, esse estudo é de 2016, onde eles comparam a eficácia da prática de escrita arco-íris e da prática de lembrar para o aprendizado de ortografia. Esse estudo ele foi realizado com crianças de primeira e segunda série de escolas da Califórnia e de Ohio, nos Estados Unidos. Então, nesse estudo, durante a escrita arco-íris, as crianças elas copiaram as palavras apresentadas em uma folha de papel, alternando diversas vezes a cor dessas palavras. E durante a prática de lembrar, as palavras elas foram lidas em voz alta 2 vezes pelo experimentador, enquanto as crianças anotavam em uma planilha as palavras que elas estavam ouvindo. Nessa fase de prática de lembrar, as crianças receberam feedback das palavras na lousa depois de escrever todas as palavras. E o que eles observaram é que, em ambas as condições, a prática de lembrar ela foi mais vantajosa do que a escrita arco-íris para a memorização de ortografia. Assim como no estudo da Angela Jones, grande parte dos estudos realizados em ambientes escolares, eles foram realizados em países dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, ou seja, são países que são classificados como IRD, que são países ocidentais, com alta escolaridade, industrializados, ricos e democráticos. Esses países, eles fazem parte da minoria da população mundial, eles são apenas 12%. E estudos com criança, fora desse contexto, ainda são poucos. Nós, especificamente, encontramos 2 estudos que são brasileiros. Então, diante disso, nós pensamos em conduzir o nosso estudo no contexto de escola pública, de periferia brasileira, onde grande parte dos alunos vive em condições vulneráveis. Então, verificar se a prática de lembrar apresentaria um efeito positivo também para essa população. A nossa motivação para tal escolha, ela vem dos resultados referentes ao desempenho dos alunos brasileiros nas avaliações PISA. Esse estudo ele é realizado pela OCDE a cada 3 anos, e no ano de 2018, o Brasil ele atinge uma média de 413 pontos em relação à leitura, o que nos coloca no 57º lugar no ranking de um total de 79 países. Se a gente analisar isoladamente o resultado das escolas particulares que também participaram desse estudo, o Brasil ele estaria numa posição entre Coreia e Estados Unidos. Então, percebendo essa disparidade, pensando na realidade que as escolas públicas vivenciam no Brasil, nós optamos por escolher esse local para realizar o nosso estudo. Os nossos objetivos com o estudo foi investigar se a prática de lembrar pode ser uma estratégia de aprendizado ortográfico em sala de aula, e também verificar se há uma retenção de longo prazo quando relacionamos a prática de lembrar com a ortografia. A nossa hipótese, a hipótese que a gente levantou, foi de que as palavras estudadas por meio da prática de lembrar apresentem maior retenção do que as palavras estudadas pela cópia. E ainda esperamos que esse resultado fosse melhorado com a apresentação de feedback imediato. Nossos participantes foram escolhidos com os seguintes critérios de inclusão para ambos os experimentos. Para que as amostras fossem inclusas nas análises, a criança ela deveria estar alfabetizada, ela não deveria possuir nenhuma deficiência neurológica ou transtorno cognitivo que comprometesse as suas habilidades de leitura e escrita, ou ainda que esse transtorno impedisse, de certa forma, de entender cada etapa das fases, ou até mesmo de realizar a cópia ou a escrita das palavras. Ela deveria também realizar todas as tarefas do estudo, dos 2 dias, e também ter a autorização dos responsáveis para participar.
Para o experimento 1, foram recrutados, então, 71 crianças. Essas crianças, elas frequentavam o 5º ano. Dessas 71, 56 se encaixavam nos critérios de inclusão. Essas crianças, elas estavam matriculadas em uma escola pública do município de Joinville, que fica localizada na periferia da cidade, onde eu atuo como professora. A idade média das crianças desse primeiro experimento foi de 10,86 anos, sendo 31 do sexo feminino. Nossos materiais. Para o nosso primeiro experimento, a gente escolheu 58 palavras de um site que é utilizado por professores para realizar ditado ortográfico, o site dicio.com. Esse site, ele traz listas de palavras separadas por níveis de dificuldade. Então, nós buscamos palavras que estariam dentro de um grau de dificuldade para a faixa etária que foi analisada no estudo. Essas palavras, elas foram analisadas por professores atuantes de sala de aula de séries iniciais e também de língua portuguesa do ensino fundamental 2. Eles julgaram o grau de dificuldade de cada palavra, de 1 a 5, sendo 1 muito fácil e 5 muito difícil. Então, eles estavam sempre pensando na faixa etária, de 10 a 12 anos, para julgar esse grau de dificuldade. Diante dessa avaliação dos professores, nós selecionamos 30 palavras para o experimento. Aqui eu trouxe um exemplo de algumas palavras, né, só para a gente ter uma ideia de como eram. Como é que aconteceu, então, o experimento 1? As crianças, elas desempenharam uma tarefa de memória, que incluiu o estudo e o reestudo das palavras. O nosso estudo, ele aconteceu em 2 dias diferentes, com um intervalo de 4 dias entre as condições. No experimento 1, nós realizamos a coleta em grupos menores e não em sala de aula com todos. Os grupos tinham entre 6 e 10 crianças, esse número variava de acordo com o número de crianças que eu tinha disponível presencialmente na escola em cada semana. Em todas as fases das atividades, nós aleatorizamos as palavras, então, para cada grupo, a apresentação se dava de uma ordem. E aqui também cabe mencionar que as turmas, elas estavam já em aula presencial, mas essas turmas, elas foram divididas em grupos, em 2 grupos, né? Então, cada grupo da turma frequentava a escola a cada 15 dias e o outro ficava em forma híbrida em casa, porque se tratava de um retorno gradual das aulas presenciais devido à pandemia. Então, a forma que a gente encontrou de fazer a coleta de forma presencial foi formar grupos menores fora da sala de aula. Então, no experimento 1, como é que a gente fez essa coleta de dados no primeiro dia? Nós realizamos as tarefas de estudo e reestudo das palavras nesse primeiro dia. No momento do estudo, as crianças, elas visualizaram as 30 palavras que foram selecionadas no quadro branco com o apoio de uma lousa digital. Cada palavra, ela permaneceu na lousa pelo período de 20 segundos. Assim que cada palavra aparecia na lousa, eu também fazia a leitura de cada uma única vez. Após um breve intervalo de 5 minutos, nós realizamos o reestudo das palavras. Para o reestudo, nós dividimos essas 30 palavras em 2 grupos de 15 palavras cada. Para fazer essa divisão, nós utilizamos uma ferramenta digital, então não houve interferência de nossa parte em que grupo cada palavra ficaria. O reestudo, então, ele foi conduzido como prática de lembrar e como cópia. Então, no momento da prática de lembrar, as crianças, elas receberam uma folha que eu forneci, e elas apenas ouviram as 15 palavras destinadas para essa condição, e tinham que escrever cada uma na folha. Elas tinham 20 segundos para realizar a escrita de cada palavra. Na condição de cópia, as outras 15 palavras, elas foram projetadas novamente no quadro branco. Elas viram e ouviram cada uma das palavras novamente, e elas tinham 20 segundos para realizar a cópia em outra folha fornecida. Após o intervalo de 4 dias, nós realizamos a segunda parte da coleta. Nesse dia, nós fizemos um ditado final e uma atividade de múltipla escolha. Na condição de ditado final, foi realizado o ditado, com todas as 30 palavras que as crianças já haviam visto anteriormente no primeiro dia. Então, eu ditava uma palavra por vez, e as crianças, elas tinham 20 segundos para escrever cada uma em uma folha que elas receberam. A múltipla escolha foi a última tarefa realizada. As crianças, elas receberam uma folha, onde nela estavam impressas todas as 30 palavras novamente, porém, elas estavam escritas de 3 formas diferentes. Uma com ortografia correta e 2 outras com erros ortográficos. Então, dentre essas 3, elas deveriam assinalar a opção que lembravam da escrita da palavra ortograficamente correta. Aqui, eu trouxe só para exemplificar como era o espaço que as crianças tinham para escrever as palavras, né? Então, esse espaço, ele era destinado de acordo com a quantidade de palavras que as crianças precisavam escrever. E aqui, como era também uma parte de como apareciam essas palavras no múltipla escolha para as crianças.
Nossos resultados do primeiro experimento. Então, para análise de dados, a gente considerou como acerto as palavras escritas ortograficamente corretas, incluindo também a acentuação gráfica, e nós realizamos um teste T de amostras pareadas para comparar o desempenho médio entre as condições e conduzimos essa análise pelo JASP. Então, considerando o desempenho das atividades de prática de lembrar e cópia no primeiro dia do experimento, nós verificamos que as crianças escreveram, em média, 13,2 palavras corretamente na condição de cópia e 5,3 na condição de prática de lembrar. E o desempenho máximo nas duas tarefas seria de 15 palavras escritas corretamente. Na tarefa de ditado final, na fase 3, a média de palavras escritas corretamente provenientes da prática de lembrar foi de 5, enquanto das palavras provenientes de cópia foi de 4,7. O desempenho de ambas as condições também ficou em torno de 1/3 de acerto das palavras. Na atividade de múltipla escolha, a média de acerto das palavras provenientes de prática de lembrar foi de 9,3, enquanto de cópia, 9,6. Então, aqui a gente pode perceber que o desempenho das práticas avaliadas em conjunto, elas foram similares, o que nos revela que as crianças tiveram dificuldade para lembrar das palavras quando não houve um apoio visual. Mas, além disso, essas diferenças, elas nos revelam que houve dificuldade para que eles realizassem a prática de lembrar no primeiro dia, e, consequentemente, essa dificuldade do primeiro dia, esse resultado, ele foi projetado lá no segundo dia, já que o desempenho razoável para que a prática de lembrar, ele é uma condição necessária para que a prática se efetive lá no ditado final. Quando a gente compara as médias das atividades finais, estatisticamente, nós não percebemos uma diferença significativa. Na verdade, essas médias, elas são muito próximas, o que nos sugere que as tarefas, elas promoveram uma recordação semelhante para a aprendizagem ortográfica das palavras. A gente pode atribuir esse resultado a não ter fornecido feedback nas atividades ou a dificuldade das crianças a realizar a atividade de recordação. Para o experimento 2, as crianças recrutadas foram 103, também crianças matriculadas no 5º ano, porém dessas 103, só 61 crianças tiveram as suas atividades incluídas nas análises, de acordo com os critérios de inclusão. Então, as crianças, elas eram da mesma escola, porém de turmas diferentes, porque essa coleta, ela aconteceu no letivo seguinte. A idade média para esse experimento foi de 10,02 anos, sendo que 28 crianças eram do sexo feminino. Para o experimento 2, o material utilizado foi o mesmo do experimento 1, porém, nós reduzimos a quantidade de palavras. As palavras que fizeram parte desse experimento foram as 20 palavras que tiveram maior incidência de acertos no experimento 1. E aqui eu trouxe também 10 palavras, eram 20, mas eu trouxe 10 para exemplificar, das palavras que participaram do segundo experimento. O procedimento de coleta de dados do experimento 2, ele foi semelhante ao primeiro. Então, aconteceu também em 2 dias, com 4 dias de intervalo. E a única coisa que a gente modificou, além da quantidade de palavras que a gente reduziu, foi que na tarefa de reestudo, a gente incluiu o feedback corretivo após cada condição. Então, a coleta desse experimento, ele já aconteceu em sala de aula com todos os alunos. As aulas, elas já haviam sido normalizadas. Na prática de lembrar, nós selecionamos digitalmente 10 das 20 palavras que as crianças viram na fase de estudo. Essas palavras, elas foram ditadas uma vez, e as crianças tinham 20 segundos também para escrevê-las. Após 5 segundos, aparecia uma tela branca no quadro, e a palavra correta era apresentada na lousa por 10 segundos. Então, nesse momento, a criança, ela deveria verificar se ela realizou a escrita correta da palavra ou não, circulando um sinal de positivo ou negativo na folha, semelhante a esses que eu trouxe aqui. Na condição de cópia, as outras 10 palavras, elas foram apresentadas na lousa, e as crianças, elas também tinham 20 segundos para copiar. E após esse tempo, aparecia também uma tela branca por 5 segundos. Logo após a mesma palavra, ela reaparecia para que a criança checasse se havia copiado certo ou não. E elas também tinham que circular o sinal de positivo ou negativo após a tarefa. Nessa condição, tanto de prática de lembrar como cópia, após cada atividade, a gente solicitou uma medida de julgamento de aprendizagem. Então, o JOL, ele era solicitado após cada tarefa, e ele foi pensado para que nós pudéssemos estimar o desempenho de aprendizagem e termos mais informações sobre a forma que a criança estava empenhada nas tarefas de reestudo. Então, elas tinham que, ao finalizar a atividade, depois de escrever as 10 palavras em cada condição, elas tinham que circular ou colorir a carinha de emoji, onde tinha a pergunta: quanto você acha que você vai lembrar dessas palavras daqui a 4 dias? Então, muito, mais ou menos, ou pouco.
os resultados do nosso segundo experimento. Então, a análise de dados foi feita também de maneira idêntica ao experimento 1. Considerando o desempenho nas atividades de prática de lembrar e cópia no primeiro dia do experimento, nós verificamos que as crianças, elas escreveram, em média, 8,9 palavras corretamente na condição de cópia e 4,9 na condição de prática de lembrar. Então, aqui o desempenho máximo de acerto nas duas tarefas seria de 10 palavras escritas corretamente. Na tarefa de ditado final, a média de palavras escritas corretamente proveniente da prática de lembrar foi de 5,2, enquanto das palavras provenientes de cópia foi de 3,1. Esse resultado nos mostra que o feedback, ele trouxe um resultado positivo para a tarefa. E as crianças, elas acertaram cerca de metade das palavras destinadas a essa condição. Já na atividade de múltipla escolha, a média de acerto das palavras provenientes de prática de lembrar foi de 6,5, enquanto de cópia foi 6,1. Nessa atividade, nós tivemos uma média de acertos bem próxima. O resultado foi positivo para ambas as condições, porém, se tratando de uma atividade onde as crianças podiam avaliar e escolher dentre as opções a palavra que estava correta, nós esperávamos que essa média fosse melhor. Por fim, com relação ao JOL, a média de quantas crianças lembrariam das palavras vistas na prática de lembrar foi de 2,18 e da cópia 2,11, o que sugere que as crianças perceberam essas duas tarefas como igualmente efetivas para o aprendizado de ortografia. Essa média parecida, ela não revela uma metacognição bem calibrada por parte deles, e um dos fatores pode estar relacionado com a idade dos participantes. Então, no experimento 2, quando a gente compara as médias do segundo dia, a gente percebe que o resultado de acerto das palavras da prática de lembrar produziu um grande efeito estatístico, como a gente pode ver ali. O desempenho dessa condição, ele aumentou de 31% para 52%. E essa diferença significativa tem um efeito muito alto. São metade das palavras escritas corretamente de uma atividade que consideramos com um grau de dificuldade alto. Já na fase 4, o resultado foi positivo também, mas não significativo. Então, quando nós comparamos a média de acerto dos dois experimentos, nós podemos perceber que quando utilizamos o feedback corretivo, o desempenho aumenta significativamente na prática de lembrar, o que nos permite observar que mesmo diante da dificuldade, que é representar uma palavra ortograficamente correta, sem ajuda, as palavras que foram escritas pelas crianças, que estavam corretas, são provenientes do conhecimento que elas adquiriram com a prática, o que torna os nossos resultados extremamente relevantes dentro desse contexto. O mesmo não aconteceu se a gente comparar as condições de cópia dos dois experimentos. As médias, elas ficaram bem próximas. Então, fica evidente que para a faixa etária analisada e no contexto avaliado, essa estratégia ela traz benefícios positivos para a aprendizagem quando seguida de feedback. Na atividade de múltipla escolha, nós podemos perceber que a média de acertos foi maior para a prática de lembrar do que para a cópia, mas ainda, como eu falei antes, não é um valor significativo em termos de aprendizagem. Então, em nosso estudo, nós confirmamos que ao utilizar a prática de lembrar seguida de feedback pelas crianças para lembrar de ortografia de palavra, os resultados, eles nos mostram que a prática de lembrar em conjunto com o feedback, ele promove um grande efeito de aprendizado. Além disso, o fato das crianças aprenderem a escrever as palavras corretamente faz com que o seu desempenho numa escrita futura de um texto, por exemplo, seja realizado de uma maneira mais fluida, pois esse aprendizado ortográfico será usado nesse contexto. Ficou evidente também que essa prática ela beneficia crianças do contexto social analisado de um país não WIRD, o que nos deixa claro que, apesar de grande parte dos estudos sobre a prática de lembrar com crianças, eles tenham sido realizados em escolas de países de alto nível educacional, essa prática ela pode trazer resultados positivos ao ser usada no contexto vulnerável. É importante destacar que esse resultado ele foi obtido apenas quando a prática foi seguida de feedback, ficou evidente, né? Mas, curiosamente, na atividade múltipla escolha, o desempenho ele foi similar nas duas condições. Então, talvez nessa atividade múltipla escolha, as crianças tenham escolhido a palavra que elas consideravam correta através de uma visualização inicial, do que elas lembravam, de uma sensação de familiaridade dessa palavra. E, por isso, talvez esse resultado tenha sido dessa forma. E o fato das crianças julgarem as duas estratégias como igualmente benéficas para o aprendizado, nos faz perceber que elas tiveram dificuldade também para perceber a complexidade que as duas tarefas representavam, ou até a insegurança em afirmar que elas lembrariam melhor em uma das condições do que em outra. Então, em suma, a gente recomenda fortemente que a prática de lembrar seguida de feedback como ferramenta ortográfica para a memorização de palavras.
Então, o nosso estudo, ele tem algumas limitações. Como eu já mencionei anteriormente, a coleta do experimento 1, ela foi realizada fora de sala de aula, em grupos menores. Eu penso que isso pode ter sido uma limitação para o resultado que a gente obteve no primeiro experimento, porque no experimento 2, quando as crianças estavam em sala de aula, elas estavam dentro, né, contextualizavam o ambiente em que elas estão normalmente. E também, no experimento 2, o fornecimento de feedback, ele trouxe uma descontração durante a coleta. As crianças, elas geravam uma expectativa quando aparecia a tela branca, antes que eles pudessem fazer a verificação da palavra escrita. Então, era como se fosse uma sensação de competição, né? Escreveu a palavra, esperou para verificar, e depois para ver se estava certo. Então, isso gerou uma motivação maior também em escrever essa palavra corretamente. E talvez esse fator pode ter sido um incentivador para o resultado positivo, assim como a dinâmica de uma atividade diferente pode ter gerado um interesse maior na realização da atividade. Como sugestão para estudos futuros, nós pensamos que esse contexto analisado ele deve ser mais investigado, pois são maioria na população mundial e no Brasil. Talvez até seja o caminho para a gente resolver alguns problemas de aprendizagem, seja a investigação dessa realidade, já que os estudos da prática são, em grande maioria, realizados em países com alto grau de instrução. Então, à medida que essas investigações cresçam e essa prática ela seja utilizada no cotidiano das escolas dos países não READ, elas podem ser favorecidas. Nós também sugerimos que diferentes intervalos de tempo sejam aplicados entre as atividades, para que isso se assemelhe ao que acontece na escola, onde os testes costumam acontecer em intervalos de tempo variados. O uso de feedback imediato e tardio nos estudos ainda são pouco utilizados, nos estudos que a gente já verificou, e como vimos, o feedback ele é um componente importante para o ambiente educacional, e ao ser incluído em estudos futuros, ele pode trazer mais benefícios para o aluno. As estratégias de comparação com a prática de lembrar também podem ser diversificadas. Em nosso estudo, exclusivamente, a gente citou a sala de aula invertida, que é um método que vem sendo usado recentemente pelos professores, mas há diversos outros métodos que são frequentemente utilizados em sala e que podem ser comparados com a prática de lembrar. Então, concluindo, né, e tendo em vista o grande desempenho obtido nos nossos estudos, os nossos resultados, eles confirmam que a prática de lembrar, quando seguida de feedback, é uma estratégia extremamente benéfica para a aprendizagem ortográfica em contexto escolar. Todo o processo de aprendizagem, ele é beneficiado quando melhoramos a aprendizagem ortográfica, pois ela, consequentemente, melhora a consciência fonológica, a compreensão da leitura, a qualidade da escrita, fazendo com que o desempenho escolar seja otimizado. E o nosso estudo também, ele tem a característica ele possui uma grande validade externa, já que ele foi realizado em ambiente escolar, e ele pode ser replicado em diversas escolas, sendo que o material ele é de fácil acesso para todos os professores. Então, é isso. Deixa eu... Só um segundo. Bem, Francine, obrigado pela apresentação. Agora a gente vai passar para as arguições, tá? Então, aqui, eu acho que como na maior parte dos lugares, a gente tem uma questão de distância geográfica, né, na ordem das arguições. Então, a gente começa aí pela Sabine, né, a professora Sabine Pompeia, que gentilmente aí topou participar da banca da Francine, é professora da Unifesp, né? Então, podemos começar, se tiver... Pode ser, Sabine? Pode ser, sim. Queria começar agradecendo o convite, é uma honra para mim estar aqui. Aí eu falo muito, então vocês me brecam. Quanto tempo, mais ou menos, eu tenho? Se bem que aqui não tem muito para falar, mas às vezes eu destrambelho, então vocês me bloqueiam. A conversa tem intimidade, ela me para. A gente quer te ouvir, tá? Fica muito à vontade aí. Então, tá bom. Então, assim, eu queria começar dizendo, assim, que vocês estão de parabéns, é raro ver um mestrado, assim, tão amarradinho, com uma metodologia adequada, bem descrito, tá? Vocês estão de parabéns, tá? Realmente bem legal, também pela escolha do tema, né, por tentar fazer uma pesquisa mais ecológica, né, não tão artificial dentro de laboratório, então achei super legal, adorei. Sua apresentação foi boa, Francine, a gente às vezes esquece de falar, né, você falou, quer dizer, não sei quanto tempo você tinha para falar, mas enfim, em geral é lá por meia hora, você falou
super legal, foi clara, objetiva. Eu gostaria de ter visto mais gráficos, isso é até uma coisa que eu até, não sei se vocês podem mexer na dissertação, ou se ela já é fixa, não importa, enfim, eu vou dar sugestões que de maneira nenhuma são demérito do que tem se feito, mas de repente vocês vão publicar e tal, podem ajudar de alguma forma. Então, assim, é muito mais fácil ver os números, né, se você tem uma figura, especialmente, né, como você fez, muito legal na apresentação, com porcentagem também, porque permite até você comparar, né, os dois estudos, porque o número é diferente. Então, acho que para publicação e tudo, eu recomendaria que vocês usassem mais imagem, porque às vezes você bate o olho na imagem e você já entendeu tudo. E no número é mais fácil, mais difícil, né? No número você aferir tudo, especialmente porque você tem que fazer esse ajuste. Aqui foi 1/3, lá foi 1/3, 2/3, tal. Então, é mais agradável, né? Para quem está vendo, é mais fácil da gente dar uma sacada geral nos resultados. Então, foi super boa a sua apresentação, clara, abarcou tudo que você estudou e tudo mais. Então, assim, eu fiz algumas anotações no documento que vocês me mandaram, eu vou mandar de volta com coisinhas gerais também, não vou ficar aqui fazendo todo mundo perder tempo com detalhes que não tem problema. E eu tive uma coisa que eu, em geral, não tenho a possibilidade de fazer, é que eu peguei, às vezes, umas coisas muito específicas, que, em geral, tem tantas coisas grandes para você falar, que você não pega uns detalhes. Então, eu acabei conseguindo pegar até umas coisas, em geral, que a gente deixa passar, de terminologia e tal, que para ajudar vocês na hora de publicar, porque é sempre mais fácil a gente ver quando a gente não escreveu, né? Porque quando a gente escreve, a gente não consegue ver. De termos de escrita, Francine, a única coisa que eu sugeriria para vocês, que é uma coisa que eu vi bastante comum ao longo da sua escrita, que a única coisa que eu vou falar isso é um uso esquisito de vírgula. Você separa muito o sujeito do verbo com a vírgula. E, às vezes, tem umas frases meio longas que precisavam de um ponto de interrogação. Eu até indiquei aqui, é só uma dica geral, porque é útil, às vezes a gente não percebe isso. Isso é uma coisa... onde eu ponho a vírgula? Não pode separar o sujeito do verbo. Né? Então, eu acabo falando isso porque, às vezes, é útil para outros alunos que estão olhando também. Mas, de resto, está super para entender, está ótimo. Então, eu detectei uma série de coisas que eu acho que seria super legal vocês inserirem no documento, se for possível, se vocês quisessem, para mostrar um rigor que eu acho que vocês tiveram e que talvez passe despercebido para o leitor. Então, por exemplo, vocês, né, falam, aleatorizamos as palavras, né? Isso é uma coisa super importante que vocês fizeram isso. Então, assim, primeiro botar isso no resumo, porque eu já fiquei olhando lá o resumo e já falei, então, já mostra, né, que tem esse rigor, porque senão você fica esperando chegar lá, meu Deus, não aleatorizaram, que droga. Mas você falou, né, e no que não está escrito, eu acho, mas você mencionou, usamos um programa, que é um daqueles random doctor. Super importante colocar isso no documento, né, porque para você entrar, por exemplo, numa meta-análise, muitas vezes eles só incluem se você descrever o método de aleatorização. Não é o suficiente você dizer que aleatorizou, você tem que explicar, mesmo que seja assim, pus um chapéu e tirei, tudo bem. Mas precisa explicar. Então, isso aumenta o rigor, né? Descrever isso com detalhe é legal, porque aumenta o rigor, né? Mostra que vocês tiveram um rigor mais elevado. Outra coisa, assim, super legal, que vocês tiveram cuidado de botar o COEND, por exemplo, né? Não só mostrar as médias e desvios, mas botar uma medida de tamanho de efeito. Mas vocês não escreveram, por exemplo, referência disso, e nem o que vocês consideravam que é um effect size médio alto. Então, vocês põem o valor lá, inferindo que a pessoa vai usar. Agora, o que cada autor vai considerar como tamanho de efeito, que é médio ou alto, vai depender da referência que você vai escolher. Então, é legal descrever isso no método estatístico, né? Além de fiz médios e desvio e tal, usei o COEND, calculei pelo ferramenta X, né? Não sei como é que vocês fizeram. E eu acho que vocês devem ter feito isso, mas só dar uma checada depois, porque tem COEND para quando é o mesmo sujeito, né? Porque é intra-sujeito, e tem COEND para entre-sujeito. Eu acho que vocês fizeram o correto, mas
Também, isso mostra um rigor, então já descreve de uma vez, entendeu? Para não dar suspense no autor, né? Que vai lá fazer calcular para ver se eles fizeram, né? Porque isso é um erro comum que as pessoas fazem, elas usam, né? Como os de vocês é intra-sujeito, é bem importante também. Então, tem várias coisinhas. Outra coisa que eu acho que é super legal, que vocês tiveram um cuidado bem legal, e que não está descrito também, e que mereceria, pode estar lá no anexo, é esse cuidado que vocês tiveram na hora de escolher as palavras, né? Então, você mencionou com mais detalhes aqui na sua apresentação. A gente pegou num site que já classifica, então, é uma primeira, né, limpada. Aí tivemos, sei lá, quantos juízes, que também avaliaram de 1 a 5 para a gente escolher, mas a gente não tem esse dado, né? Então, no anexo, você coloca a tabela de quais foram. Mas qual foi a avaliação dos juízes? Tinha muita variação entre eles? Onde que foi escolhido? Isso é a mesma tabela, é só botar o valor. Então, isso é uma coisa bem legal também, sabe? Que mostra mais seguro. Então, vocês tiveram todo esse rigor, mas daí, quando a pessoa lê, ela não consegue ver isso. Então, você deve ter todos esses dados. Não custa nada colocar, e assim, explode mais ainda o trabalho, que é muito legal, fica muito mais legal ainda. Então, é bem, bem legal. Deixa eu ver. Aí, desculpa, eu tô falando muito, né? Deixa eu fazer você falar. Tem 2 perguntas maiores. Uma é uma pergunta mais pessoal, porque você falou que você é professora também, certo? O quanto que você acha... Porque, assim, é muito comum a pessoa dar ditado e dar a resposta, né? Fazer um feedback, eu imagino que as professoras façam isso, façam o ditado, depois ela fala para a criança se ela acertou ou não, né? Quanto que você acha que outras pessoas na sua profissão, se você explicar isso para ela e a importância, quanto que você acha que elas vão ser flexíveis em termos de absorver esse tipo de conhecimento e usar isso na prática? Você acha que uma coisa simples como, olha, sempre dê o feedback, sempre diga para o seu aluno, você acha que isso é uma coisa muito difícil de ser incorporado dentro de uma prática, né, de professores que não fazem neurociências, né? Bom, então, estando no meio escolar e percebendo as diversas metodologias que a gente tem, deveria ser, sim, uma prática comum a gente fornecer o feedback. Porém, às vezes eu acho que, em vista de tantas coisas que a gente precisa fazer dentro da sala de aula, e essa avaliação acontece de várias formas, isso às vezes acaba não acontecendo. Mas eu penso que, se for uma forma de esclarecer isso para os professores, em que eles percebam que isso vai fazer uma diferença na aprendizagem dos alunos e, consequentemente, nesse retorno que eles terão de aprendizagem, eu penso que seria algo que eles com certeza, eles abraçariam, assim, para praticar. E um exemplo que eu vou te dar, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é professora de língua portuguesa, que me ajudou muito na revisão do artigo, assim. Então, eu tinha essa questão das vírgulas que você citou, pontos, o Antônio pegava muito no meu pé, porque quando eu começo a escrever, eu vou embora e esqueço de botar um ponto, uma vírgula, mas isso é talvez até um vício, né? Mas essa professora, quando ela leu o meu trabalho... Essa professora, quando ela leu o meu trabalho, ela disse assim, Fran, o teu trabalho me acendeu uma questão, eu fui lendo e fiquei pensando, nossa, a gente não dá feedback para os alunos. Então, olha só como isso faz a diferença. Então, ela lendo o trabalho, ela não é da área, ela não estuda neurociências, a gente conversa muito pouco sobre neurociências na escola, e ela só lendo o trabalho, ela já disse, nossa, é algo que eu preciso começar a fazer. Porque, olhando o teu trabalho, olhando os teus resultados, a gente percebe que a gente não faz na prática de sala de aula. Então, eu penso que se for algo que for mostrado de uma maneira simples para os professores, como isso gera um bom resultado, acho que, com certeza, eles abordariam isso em sala de aula de uma maneira diferente. Com certeza. Então, porque assim, eu e a Roberta, a gente insiste muito nas coisas que a gente escreve, né, que assim, não precisa ser um feedback individual, né, pelo jeito, sim, vocês usaram feedback em grupo, né, coletivo. Então, eu até sugeriria que vocês botassem a palavra feedback coletivo ali, que vocês punham, né, porque é para o professor pensar isso. Muitas vezes você fala o feedback, ele fala, meu Deus, vou ter que corrigir um por um e devolver. Não precisa, você não precisa nem corrigir, você só precisa dar a resposta correta, né?
E tem 1000 outras coisas que dá para fazer, dar de um colega para outro e botar a coisa correta na lousa, e eles, não precisa ter nome também, né, mas é só para ele prestar mais atenção, né, pegar uma folhinha que não foi ele que escreveu, olhar na tela, ou o próprio dele, olhar e ver se está certo, né, para fazer ele prestar atenção, né, na grafia, né. Então, vocês podiam escrever, vocês dois, uma coisa lá para a Rede Nacional de Ciência para a Educação, só sobre isso, não precisa falar de prática de lembrar nada, é só toda vez que você dá uma tarefa, precisa dizer para o aluno, quanto antes, se ele acertou ou errou, né, isso é uma coisa que é super útil, é simples, e lembrar, olha, pode ser coletivo, vocês podiam fazer uma coisa assim, que eu acho que é uma coisa legal, que é aplicável a todas as matérias, a tudo, ou pelo menos disponibilizar a lista de exercício, com resultado, ou qualquer coisa assim, porque eles não fazem nem na graduação. Então, eu estou aqui com um monte de aluno de medicina e que não sabe se eles acertaram a prova, gente. O professor só dá nota. É uma coisa completamente absurda, sabe? Muito louco, né? Muito louco. A possibilidade, eu penso que a possibilidade que a gente dá para a criança ela mesma perceber o seu próprio erro, é algo que faz ela construir essa percepção e do acerto, essa memória, de uma forma muito mais eficaz do que quando você já dá as coisas prontas, né? Uma coisa que eu já fazia em sala de aula antes mesmo do estudo, era em provas, porque prova normalmente se recebe, se entrega, alguns professores entregam para alunos ela completamente rabiscada, né, colocando os erros, mas o aluno pega isso ali, olha e descarta. Então, quando a gente dá a ele a possibilidade de ele mesmo permanecer o erro, eu penso que isso facilita a aprendizagem, vai fazer com que ele memorize, foi o que eu coloquei ali, né? Fortalecer esse traço de memória de uma forma correta. Exatamente, corrigir o erro, né? Que às vezes até é a melhor coisa, a gente até guarda melhor quando a gente errou, né? Do que quando a gente acertou, né? Então, é uma coisa super simples de fazer, né? Quer dizer, tem que ser feito de uma maneira não punitiva, como nota, né? Não tem nota, né? Porque senão, de fato, ele só tem isso na prova, né? Que você só tem o feedback, daí fica uma coisa aversiva, né? Ou mesmo fazer o mesmo ditado, repetir sempre nas segundas-feiras o mesmo ditado, até que todo mundo acerte quase tudo. Aí eles vão vendo, olha, eu só acertei 3, na semana seguinte eu acertei 5, na semana seguinte eu acertei 7, né? Às vezes são umas coisas para ele sentir que ele vai melhorando e que aquilo funciona, né? Então, acho que isso é uma coisa que é super simples, né, que não precisa fazer muita teoria, acho que né, como você explicou, é bem lógico, né, olha, veja, se ele errou, como é que ele vai saber se ele errou, se ninguém contar para ele? Então, ele vai continuar respondendo daquele jeito, a não ser que você, né, corrija. Então, acho que isso é uma coisa super, super importante. Aliás, tem um outro comentário que eu queria fazer sobre, eles tinham 3 possibilidades de resposta, né, do julgamento, se aquilo funcionava ou não, certo? Era aquele sorrisinho, se eles achavam que eles iam lembrar depois das palavras, tinha emojis, né? Isso. Eu acho que aqui vocês precisam fazer uma análise diferente, porque você tem basicamente 3 categorias, né? Vocês estão usando isso como uma variável contínua, não é? Então, acho que vocês precisam fazer um quadrado aqui, para ver se tem diferença. Porque a média entre 1, 2 e 3... entendeu? Dá um número muito, você não tem range de variação, então você não pode certamente tratar isso com teste T. Então, você pode fazer um quadrado, né? Quantas pessoas em cada coisa responderam 1, responderam 2, responderam 3, e ver se tem diferença entre grupos, porque fazer isso como se fosse uma variável contínua, eu acho que talvez vocês estejam perdendo coisa aí. Mas, diferente de você, Francine, eu não acho que isso é uma falha, um problema metacognitivo, porque nem adulto sabe. Nem professor sabe. Por que as crianças tinham que saber que fazer prática de lembrar ia melhorar? Meio tanto faz, pelo que você mostrou, né? Então, se tanto faz, então vamos usar essa prática, essa outra, que dá mais trabalho do que ficar só copiando, né? Você tem que lembrar da cabeça, exige mais esforço, mas se eles não estão nem reclamando, por que não fazer né, se eles não acham que é melhor, nem pior do que a outra tática, né? Por que não fazer? Então, acho que isso é uma coisa que é legal também, deixa eu anotar aqui. Aí, queria te ouvir numa outra coisa, que eu achei interessante também, que é essa coisa do teste de múltipla escolha. Me explica um pouquinho aí qual que era a lógica de fazer esse teste de múltipla escolha depois no final Então, vocês faziam, no final, ele tinha oportunidade de
de reescrever, né, sem pistas, as palavras, e daí, né, só ouvindo a palavra reescrever, e daí vocês em seguida fazem um teste de múltipla escolha. Qual que foi a ideia de inserir esse teste de múltipla escolha no final? Então, no segundo dia a gente fazia o recordar livre, que era o ditado normal, e a ideia do múltipla escolha foi justamente verificar se o aluno com as opções, dentre as opções ortograficamente que não estavam corretas, verificar se com isso o desempenho aumentaria, ele olhando para as palavras, né, e comparando isso. Foi basicamente essa a intenção, de verificar se com o feedback isso também aumentaria, né? Mas mesmo sem o feedback tinha também, né? Não tinha no primeiro experimento também? Tinha, né? Tinha. Então, você esperava que fosse melhorar ainda mais do que o quê? Em relação a quê? Em relação ao recordar livre. Já que, assim, se você for levar em conta os testes aplicados em escola, em grande maioria, eles são atividades de alternativa, né? Então, a gente pensou, talvez, em igualar uma atividade, né? Não é igual, mas é parecido, onde a criança teria as alternativas para verificar. E a gente esperava, realmente, que esse resultado ele fosse melhor do que a prática de lembrar. Porque a criança tinha as opções, né? Então, mas olha, eu acho que aqui tem talvez uma confusão teórica, porque assim, a gente quando a gente fala assim, pode até, né, uma das coisas que até você mencionar, tem que tomar cuidado com as alternativas, que a pessoa pode até aprender errado, etc. É quando você usa a múltipla escolha como a prática de lembrar. E no caso, na minha interpretação, pelo menos, vocês usaram isso aí para avaliar o quanto que ele reteve. Entendeu? Então, o que vocês poderiam ter feito era comparar o que era recordação livre, certo? Com o que era fazer entendeu? Fazer prática de lembrar através da múltipla escolha. Mas não, no fundo, vocês estão usando a múltipla escolha no final como uma maneira de averiguar o quanto eles aprenderam na prática de lembrar anterior. Então, são coisas diferentes. Aí eu até anotei ali, tentando esclarecer um pouquinho. Então, em parte, a interpretação que vocês fizeram, eu achei que um pouco equivocada, porque vocês estão discutindo tudo aquilo ali como se aquilo fosse uma maneira de estimular a prática de lembrar, mas, na verdade, vocês estão olhando o resultado daquilo como um resultado da prática de lembrar anterior. Então, se vocês quisessem ver o impacto disso sobre a prática, vocês teriam que ter feito uma recordação após isso, para ver o quanto que isso influenciou na recordação. E não, né, vocês só estão vendo o quanto que isso pegou a questão anterior. Então, tem uma série de questões aqui, né? Então, assim, aí dá uma olhada lá. Eu, particularmente, acho que para um paper, eu não entraria nessa coisa, porque ele não ajudou, e ele exige, na verdade, um pouco, já que vocês colocaram isso, que na introdução seja abordado um pouquinho a diferença entre o que é fazer uma recordação livre e do que é fazer um teste de reconhecimento. Que são coisas muito diferentes, né? Você reconhecer envolve familiaridade. Familiaridade com uma coisa como ortografia, para quem não está sedimentado a ortografia, é uma cilada, porque é muito... a diferença, eu não sei se é cedilha ou 2 S, então meio tanto faz na hora que eu vou olhar. Porque se eu tivesse familiaridade, talvez exigisse, né? Eu já soubesse qual é, né? Então, de fato, se você põe lá a opção que é X ou C cedilha ou 2 S, se todos têm o mesmo som, é meio chute o que eu vou fazer, né? E, de fato, pode até ter atrapalhado o ganho que vocês tiveram anteriormente, porque ele fez aquilo, mas depois confundiu ali, né? Depois, de repente, elas carregaram até um problema para frente ali, porque você deu mais confusão, né? Não sedimentou aquele... aqui é com C cedilha, daí ele fez C cedilha, mas depois apareceu 2 S, e aí ele foi embora para casa, né? Com a coisa confusa. Então, se vocês optarem por deixar, né? Não sei como é que é, se mudar, enfim, mas daí seria legal ter porque, no fundo, o que aconteceu com esse teste, do jeito que vocês desenharam o experimento na minha leitura?
quando a criança foi fazer o teste de múltipla escolha, ela tinha feito 2 oportunidades de prática de lembrar, durante o primeiro dia, e depois de novo no segundo dia. Então, seria uma terceira coisa, só que daí você não sabe se deveria ter aumentado ainda mais, mas você não dá essa chance para a pessoa, né, de averiguar isso, porque o método de averiguação é diferente, né? Fora que você não sabe também o acerto ali, porque ela pode ter aprendido um pouco, mas ela também tem um terço de chance de acertar o acaso, porque tem muito poucas alternativas. Então, esse dado, ele é difícil de você tirar dele alguma coisa, porque ele é uma mistura de acaso, um terço de chance de acaso é muito alto, né? Ela chutou ali. Então, você não... Ela é uma medida, talvez não útil, para mostrar o que vocês estavam querendo mostrar. Como ela foi feita no fim, ela não atrapalha. Ah, não, no primeiro dia... não, as 2 foram então... As 2 foram no segundo dia. Eu meio tiraria para uma publicação, porque eu não acho que ele contribui nada, ela não responde nada, e ela exige toda uma discussão complexa, com papers diferentes, sobre a diferença de recordar e familiaridade, que envolve áreas cerebrais diferentes, processos diferentes, sabe? Daí estica uma coisa que está tão bonitinho, sabe? Que está simples, a literatura específica, sabe? Eu acho que é mais legal, deixar mais redondo e mais ao ponto do que tentar fazer uma coisa que não vai contribuir, porque não está te dando resposta, né? Então, acho que essa é uma coisa uma contribuição aí que eu queria dar. Aí, tô acabando. Aí, experiência, avaliação já falei, julgamento já falei. Aí, tem umas coisinhas só, depois vocês vão ver lá, tá? Não é que eu estou querendo que você crie, mas tinha umas coisas assim, por exemplo, no seu objetivo, aí você repetiu isso na aula, então achei que valia a pena falar. Queremos ver se a prática de lembrar pode ser uma estratégia. Ela pode. Seu objetivo não é esse. Seu objetivo é ver se ela é uma estratégia eficaz, né? Então, tem umas coisinhas assim, que na hora de escrever um paper, o revisor vai pegar, né? Então, assim, uma coisa de precisão de linguagem, né? Uma outra coisinha que eu peguei também, né? Você fala assim, a prática de lembrar é isso. Através de testes. Mas você nem falou de testes ainda. Você mesmo acabou de falar no slide anterior que você pode fazer prática de lembrar por mapa conceitual. Então, essa coisa também entre prática de lembrar e o efeito do teste é horrível, porque são terminologias, né? São equivalentes, né? O prática de lembrar é um rebranding, digamos assim, né? Porque o efeito do teste ninguém queria saber, então inventaram outro nome. E a gente continua fazendo, isso eu fiz bastante com a Roberta também, né? A gente usa a palavra teste como sendo um sinônimo de tentar lembrar, mas tentar lembrar pode não ser através de testes, né? Então, tem umas coisinhas assim que eu apontei lá, só para a coisa ficar mais, sabe, assim, mais redondinha, assim, mais precisa. Mas aí tem umas coisinhas lá, se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam por e-mail e tal, e eu mando esse documento aí para vocês. Tem algumas coisinhas ali, mas eu acho que eu falei o grosso, já falei demais. Tudo bem? Parabéns, super legal. E desejo sucesso e mais estudos assim, que é muito legal. Muito obrigada, Sabine, pelas considerações. Muito obrigada. Obrigado, Sabine. Muito bom. Você está falando aqui, eu estava justamente pensando muito na escolha. Ela foi no ponto, porque se múltipla escolha, né, é complicado. Ele está só para testar mesmo, né, só para avaliar um nível mais superficial, talvez, de lembrança, né, no nível de reconhecimento, né, que eu, Roberta, Francine achamos isso interessante, né, mas realmente, né, assim, ele não é informativo, talvez, suficiente para estar no artigo, né, a gente estava pensando em pôr, mas acho esse comentário bem pertinente, assim, né, de a gente pensar. E, na verdade, assim, veja, essas crianças, elas conseguem ler a palavra, mesmo que elas não saibam ortografia. Se a palavra aparecer no texto, ela vai conseguir ler, decodificar e até identificar a palavra. Mas não serve quando você está vendo ortografia. Na hora que você vai escrever, você vai tirar uma nota ruim na prova. Exatamente. Então, são coisas diferentes. Para algumas memórias, ajuda você, esse processo de identificação de qual é a resposta correta é útil, mas para ortografia não é.
porque né, essas crianças conseguiriam ler essa palavra, o que elas não conseguem é produzir, e ortografia é um teste de aprendizado de produção, do detalhe. Então, eu não sei se ele te responde mesmo. O que a gente quer é que a criança aprenda no nível mais, assim, perfeito, né, assim, mais exatamente como é que se escreve a palavra, né, e isso, o primeiro teste no quinto dia lá, na sexta, né, funciona muito bem, né, o múltipla escolha realmente, ele, não sei se ele está adicionando alguma coisa mesmo, acho que esse ponto foi... E, aliás, eu acho que isso é uma coisa que é até legal, se vocês mantiverem, é legal chamar a atenção, né? Nunca, para ensinar ortografia, faça teste de múltipla escolha com coisas semelhantes. Este é o exemplo máximo do tipo de teste que vai confundir o aluno. Você tem que fixar o que é correto nele, não dar opções para ele que são muito parecidas, o que é diferente em outras ocasiões, mas para a ortografia... é um assassinato, se ele aprendeu que era com C, você depois bota que é com 2 S, e confunde ele mais ainda, entendeu? Pensando numa aplicação prática, não tem sentido, né? A gente vê com uma mentalidade de laboratório, né? Então, assim, né? Mas já pensando, sendo que essa seja praticamente uma intervenção, né? Uma tarefa aplicada, né? Que a Francine deu aí, tem que pensar nisso, né? Eu acho que né, a gente pensar como um modelo possível de trabalho, né, com crianças, esse múltipla escolha no final, é claro, a gente pode tirar alguma coisa ali, se o sujeito conseguiu resolver baseado em familiaridade, né, talvez na leitura, então, ajuda um pouquinho, mas vai ficar num nível muito, né, mas a perda pode ser maior, né, pensando em uma estratégia de aprendizagem e tal, a perda realmente pode ser maior aí do que o ganho, né. Para a ortografia, para outras coisas pode ser útil, claro. Né? Porque, por exemplo, sei lá, história, onde aconteceu isso? Foi na Grécia, foi em Roma, foi em Gênova, foi não sei aonde. Aí estou meio confusa ainda. Às vezes você vê o certo, né, ajuda a solidificar a resposta correta, mas com ortografia, com coisa que é detalhinho, é muito ruim, porque vocês vão manipular as opções bem aonde é o ponto fraco da pessoa, entendeu? Que é diferente de dar diferentes localizações, diferentes, né, que é outra coisa. Então, acho que depende muito do material, né, que você está tentando fazer a criança lembrar, né. Então, essa sutileza, que não é tão sutil e nada sutil, entre a capacidade de evocar, né, o do no remember, né, o que é a familiaridade versus capacidade de recordar mesmo, evocar, em alguns contextos, elas se juntam, elas se somam, em outros, elas se assassinam, né? E outras, elas vão em duas regiões diferentes. Então, é bem delicado quando usar um ou quando usar outro. E aí é um labirinto é um outro universo, que vai gastar páginas e páginas do seu coisa, que não vale a pena, porque, como a gente discutiu, né, não ajuda muito. Acho que é um ponto bem importante. E os outros também, viu, Sabine? A gente agradece aí, acho que todos a gente vai prestar atenção, né, Francine, aí, para aprimorar a versão final. E, claro, o artigo aí, que em breve deve estar saindo aí, a submissão, né? Muito obrigado, viu? Vamos passar a palavra agora para o professor Renato Bortolotti, nosso colega da Neurociências aí na FMG. Fica à vontade, Renato. Okay, obrigado, Antônio. Obrigado, Francine. Roberta, orientadora, né? Sabrine, colega aqui de banca. Muito bom ler seu trabalho, Francine. Eu não sou dessa área, né? Mas tenho participado de bancas do Antônio, de pessoas que fizeram trabalhos semelhantes ao seu. Então, eu estou com um pouco de familiaridade nesse assunto, né? Aprendi bastante aí com vocês ao longo de algumas bancas, né, Antônio? Acho que participei na época em que chamava de efeito de teste ainda. Eu tenho visto de chamar ainda de vez em quando. A Roberta costuma me corrigir, inclusive, mas eu, de vez em quando, eu escorrego ainda. Tá, então e aí eu sempre destaco um ponto que acabo sendo repetitivo em todas essas bancas, porque eu enxergo nisso, que era chamado de efeito de teste, a prática de lembrar, algo muito semelhante àquilo que, dentro da minha área,
chamam de instrução programada, né? Mas falta, e aquilo que eu venho destacando, e que esse seu trabalho é um dos primeiros que vejo nessa sequência de bancas que eu tenho participado, aquilo que é um elemento essencial na instrução programada, que é o feedback, que é a consequência diferencial para acertos e erros. E isso é um aspecto fundamental da boa evolução do aluno submetido a essa prática de instrução programada, né? E seu trabalho, ele mostra isso com clareza, né? Você encontra um efeito quando o feedback é fornecido, e quando ele está ausente, esse efeito não existe, né? Fica muito semelhante a uma outra estratégia de cópia, né? Quer dizer, não adiantou a criança escrever, porque 4 dias depois ela não se beneficiou mais disso quando comparado com a simples cópia que ela fazia da palavra impressa apresentada na lousa ali para ela. Tá? Eu acho que a sua apresentação foi muito clara, seu texto é claro, né? O experimento, os experimentos, né? O estudo, ele foi muito bem delineado. Eu faço, eu destaco logo no início da arguição da Sabine, né, alguns elogios que são merecidos para o controle experimental que vocês fizeram, né, sobre a escolha de palavras, a aleatorização de palavras, né, que merecem ficar mais visíveis aí no texto, né? Acho que isso valoriza o trabalho. Eu estava lendo, né, já prevendo perguntas que faria sobre a ausência dessa aleatorização, e claro, ela estava lá, ela estava presente, mas eu vinha descobrir depois, né, de ter já avançado na leitura. Então, isso merece ser mais destacado. Também achei que o teste de múltipla escolha ele não é útil, ele não foi útil, não contribui e pode gerar até uma certa confusão teórica, como foi destacado aqui pela Sabine. Aliás, a Sabine ela fechou, né? Eu sempre falo demais, Renato, desculpa. Não, desculpa nada. Você fez aí a contribuição possível para um trabalho muito bem delineado, mas relativamente curto, né? Quer dizer, a gente fica sem muito a dizer, né? Sobre a dar contribuições adicionais para esse trabalho, né? Porque eu acho que a Sabine já fez uma arguição, comentários muito compreensivos aí daquilo que merece ser destacado. Eu vou fazer mais um ou outro comentário adicional, talvez pegando elementos mesmo que talvez possam ser considerados filigranas, mas não sei, acho que não. Em alguns pontos eu queria destacar que você foi muito peremptório em algumas afirmações, né? Isso ao longo do texto, desde o resumo até a conclusão, né? Mas deixa eu colocar aqui eu me refiro mais especificamente, e com isso pegar um gancho para sugerir uma talvez, né? Vocês têm que avaliar se vale a pena para uma eventual publicação, mas uma reorganização do argumento, da justificativa, né? da proposta de trabalho de vocês. Porque, veja, aqui no seu resumo, você diz, olha,
quase a totalidade dos estudos que investigou, né, esse fenômeno, né, da prática de lembrar, foi conduzida com estudantes de universidades de escolas norte-americanas. Não, né? Quase a totalidade, não. O seu texto mesmo, na introdução, cita vários estudos que foram conduzidos aqui pelo grupo de pesquisa de vocês e em outros países também, né? Aliás, quase toda a introdução é feita com descrição de estudos holandeses, né? Eu me lembro de um fora do Brasil e fora dos Estados Unidos, mas vários que não foram feitos nos Estados Unidos. Então, esse quase totalidade, ele não está ajustado àquilo que é, de fato, o que se produz dentro dessa linha de pesquisa, né? E a justificativa principal, se eu entendi direito, a linha argumentativa principal da introdução que você apresenta é que esse tipo de estudo não foi feito com crianças brasileiras, né? Ou tem muito pouco estudo feito com crianças brasileiras. Ora, eu acho que uma justificativa melhor seria exatamente dizer que não, o estudo de prática de lembrar com ortografia, nós encontramos um só, né? Nós encontramos um só, e isso, então, merece replicação. Mas esse estudo que nós encontramos, ele foi um estudo que envolveu feedback, né? Um estudo que envolveu feedback. Será que a prática de lembrar sem feedback, como tradicionalmente é feita, ela é igualmente eficaz? Então, vamos replicar esse estudo, né? Mas fazendo uma manipulação em que o feedback não é apresentado e uma manipulação em que o feedback é apresentado. E aí, depois, lá no final, você tem dados. Olha, é com feedback que funciona para o ensino de ortografia. Sem feedback não funciona, né? E aí toda essa questão de que, olha, as crianças brasileiras precisam de estratégias diferentes, porque desempenho no PISA mostra que elas têm um desempenho sofrível. Isso pode, isso está bem colocado aqui na introdução, mas pode ir para a discussão, né? Pode ir para a discussão para dizer, olha, precisa mesmo, né? E um caminho é esse fornecimento de feedback, ele pode trazer ganhos apreciáveis para a aprendizagem dessas crianças, né? Bom, eu fiz várias anotaçõezinhas aqui, mas são coisas realmente pequenas que não valem a pena ser colocadas. Deixa eu ver se eu tenho algo mais importante aqui para dizer. Assim, uma coisa que me incomodou um pouquinho foi que o segundo experimento diferiu do primeiro, né? No primeiro você tinha ali 30 palavras, que no segundo isso caiu para 20. Se o objetivo era testar o efeito do feedback, né, essa manipulação ela me parece um pouco
né, me causa um certo descontentamento, né, porque você não tem duas condições exatamente equivalentes ali, né? Mas, ainda assim, é apreciável aí o efeito do feedback que foi fornecido no segundo estudo e não no primeiro. E, de mais a mais, eu quero só finalizar aqui dizendo, de novo, né, principalmente aqui na sua discussão e na conclusão, muitas afirmações realmente fortes, peremptórias mesmo, como é imprescindível, né, fica evidente que, né, é uma estratégia fortemente benéfica, deve ser fortemente explorado. Então, eu acho que esse tipo de terminologia deve ser evitada num texto científico, né? Então, claro que isso tem alta validade externa, né? Então, é algo que talvez seja bom rever, né? E o que é sala de aula invertida, que está aqui colocado no final da sua discussão? Então, obrigada, Renato, pelas suas considerações. A sala de aula invertida, ela é um método em que ele ainda é pouco utilizado, poucos professores utilizam, mas o que acontece normalmente em uma sala de aula tradicional? O aluno vai para a escola, o professor apresenta o conteúdo e ele leva essas informações para casa para fazer alguma atividade, algo proposto sobre aquele conteúdo. Na sala de aula invertida, o aluno vem com esse conteúdo previamente visto ou previamente pesquisado e traz essas informações para discutir em sala, então dar o andamento para a aula conforme que os alunos vão trazendo o professor, né? Então, essas informações partem dos alunos e não do professor. É uma metodologia diferenciada. E que eu acabei citando ali, porque é algo que eu acho que funciona muito bem quando os alunos realmente se comprometem com esse tipo de tarefa que a gente solicita, né? Mas também tem, dentre outras metodologias, conforme eu citei ali, que a gente pode comparar com a prática de lembrar, né? Mas teria que investigar, certamente, porque não tem nenhum estudo que compare a prática de lembrar com a sala de aula invertida, pelo menos eu não achei. Mas foi uma forma, eu até vi uma citação da Puja numa revisão que ela fez sobre a prática de lembrar, onde ela cita a sala de aula invertida, dentre outros, mas também não nenhum estudo que comparasse efetivamente a prática de lembrar com a sala de aula invertida. Respondi a tua pergunta? Respondeu sim, mas eu acho que, pelo que eu estou entendendo, na sala de aula invertida, o aluno estuda antes e vai para a sala de aula colocando questões, né? É uma prática de lembrar daquilo que foi estudado. Então, podia ser caracterizado como algo semelhante, é uma prática de lembrar. Tá bom, eu acho que está muito bem feito, muito bem delineado, muito bem amarrado. Queria parabenizar de novo aí vocês pelo ótimo trabalho e, bom, e agradecer de novo o convite para participar aqui dessa banca. Francine, você tem alguma questão para o Renato ainda? Não, só agradecer mesmo. As contribuições dele, da Sabine, que são bem relevantes e, às vezes, até tem coisinhas que a gente não percebe que a gente faz um trabalho, que a gente deixa de fazer porque a gente já leu tantas vezes, às vezes a gente está um pouquinho viciado na leitura, e essas contribuições, elas são bem importantes para que a gente também perceba de uma outra forma a escrita, né? Bom, Renato, muito obrigado. Eu fiquei, você comentou no começo, né, do feedback. Eu vou aproveitar esse momento rapidamente porque eu também acho, né, às vezes a gente, na verdade, no rascunho do artigo que a gente está fazendo já começamos a fazer a partir da dissertação,
uma das questões é isso, né? Qual é o papel que o feedback está tendo, né? De que maneira ele está ajudando, né? Então, não é a reexposição. Não é porque eu estou vendo de novo alguma coisa. Eu tento lembrar a palavra, né? Eu escuto a palavra, eu estudei a palavra antes. Agora eu escuto ela e vou escrever. Escrevi. Agora vai dar um tempinho e vai aparecer a resposta certa lá, né? E os menininhos foi que eu estava lá olhando, né? Assim, pela descrição da Francine, foi mais ou menos assim, teve uma certa, né, uma observação mais subjetiva, nem tão subjetiva assim, né? Mas da dinâmica da sala de aula, entendeu como se fosse algo que aumentou a motivação, né? Porque, no caso, mas é interessante, eu acho, que me chama a atenção, Renata, eu queria ver até a sua visão, né, com uma pessoa com uma bagagem teórica fortíssima aí dentro da análise do comportamento, né, de como, porque assim, ó, reestudo seguido do feedback não mudou nada. Reestudo sozinho, mesma coisa, tudo 30%, tá? 31, 32% de desempenho. Reestudo de feedback foi tão ruim quanto reestudo sem feedback ou quanto a prática do lembrar sem feedback. A única coisa que foi, né, e só o feedback sozinho também não adiantou, né, só no reestudo não ajudou. Então, o que foi benéfico realmente foi essa junção, né, o lembrar seguido do feedback, né. Então, você interpreta como algo reforçador, qual foi o comportamento que aumentou? Estou pensando até em termos da análise de comportamento mesmo, né? Então, eu sei que eu vou ter um feedback depois, eu já fiz uma ou duas palavras, então, nessa aqui eu vou prestar mais atenção. O que é que aconteceu, será? A recomendação das pessoas que trabalham com educação programada, né, é que o estudante ele deve participar ativamente do processo, né? Então, e receber feedback imediato, tá? Receber feedback imediato, isso é fundamental, é condição imprescindível que ele receba feedback imediato, mas que participe ativamente do processo. Produz alguma coisa, né? Que ele produza alguma coisa. Uma resposta e tem algo depois. Que ele dê uma resposta que possa ser mensurável, que possa ser apreciável, porque você está numa leitura... você não sabe o que o aluno está fazendo, né? Quando ele está simplesmente olhando para um texto, você não tem certeza de que ele está lendo, que ele está estudando aquilo. Então, você tem que ter uma resposta do aluno, uma resposta que você possa fornecer consequência para ela. E quanto mais imediata essa consequência, melhor. Né? Uma questão que você coloca ali no final da sua exposição, Francine, da sua discussão, é que, bom, não há na literatura uma comparação entre a magnitude do efeito de feedback apresentado logo depois da prática de lembrar com o feedback atrasado ou apresentado muito tempo depois, né? Não há nessa literatura sobre prática de lembrar, mas a instrução programada, isso está muito claro. O feedback ele funciona muito melhor. Eu não daria certo, eu quase que aposto, assim, que se desse atrasado o feedback não ia ser tão bom, não, né? Porque eu acho que nesse paradigma nosso aí, porque eu acho que não ia gerar nessa dinâmica como foi, assim, né? De eu escrever logo depois ver a resposta e comparar, né? Porque aí você influenciou a outra resposta, né? Então, assim, eu fiz a primeira, né? Lembrei, tá, eu estudei as palavras lá, agora ditou, escrevi, acertei, né? Mas a minha dúvida, Renata, é justamente, eu não sei, né? A literatura, para mim, nunca fica muito claro, né? Porque uma coisa que eu fico, às vezes, um pouco insatisfeito com a literatura nessa área é que fica muito no superficial, né? Então, assim, fica muito assim, o que dá certo e o que não dá. Mas não explica teoricamente onde que deu certo. Não é baseado, muitas vezes, em processo, baseado em tarefa, tá? O que eu quero dizer, eu não sei, uma visão meio minha, mas acho que, às vezes, tem teorias, tal, mas, assim, todas muito questionadas, nenhuma consensual, nenhuma
De maneira nenhuma é consistente. Então, assim, bom, a gente sabe como que a tarefa funciona. Eu ponho atrás aqui, ajuda, né? Mas falta uma experiência. Bom, mas ajuda quando? Como? Né? Em qual... Mas, enfim, eu acho que eu estou mais dividindo aqui uma satisfação minha, né? Porque, bom, ajuda quando eu vou lembrar de novo, eu lembro com mais afinco, ou eu vou prestar mais atenção no feedback, nesse caso, estou corrigindo a minha resposta, ou é a comparação do feedback com a minha resposta, né? Em qual momento que o feedback tem impacto, né? Porque, assim, se eu não sei o que exatamente o feedback está fazendo, eu fico numa superficialidade, né? É feedback, mas como eu não entendo o processo, eu fico no nível só da tarefa, e a tarefa modifica um pouquinho, eu já perco aquele processo, eu não sei por que não deu certo, né? A Sabine queria comentar. Ah, Sabine. Claro. Eu tenho a impressão que o que eu já achei que eu acho que é melhor para explicar isso é essa questão de você ainda ser uma memória que está lábil ainda, sabe? De reativação. Então, você reativou, quer dizer, te obriga um pouco a buscar aquele, né, o teste, ou seja lá o que for, te força a fazer uma produção dentro do que você lembra. Então, você reativa aquela informação. Aí você vai identificar onde está a sua dúvida, certo? Porque uma palavra tem muitas, né? Tem muitas partes. Ah, eu estou com dúvida aqui, se é cedilha ou se é 2S, não sei. Aí a pessoa, né? Então, isso aqui está mais lábil. A pessoa mostra para você qual é o correto, depois que você tentou, né? Então, assim, acho que esse processo de correção com essa memória mais lábil me parece o mais... mais fácil de explicar. Tem bastante estudos, assim, né, que você interfere com isso com drogas, etc., e vê que a pessoa não consegue fazer. Então, assim, acho que o fato de que, primeiro, quando você vai tentar evocar, você identifica o que você não sabe, né? Ah, eu sei o começo da palavra, mas eu não sei como é que ela termina. Ou seja, aqui eu não sei se ela é com C ou com S, começa com C ou com S. Então, você já tem que tentar resolver isso. Então, tem um conflitozinho ali, você escolhe por um. Quando você vê a resposta, você vai, né, checar se aquilo que você estava com dúvida foi confirmado ou não, né? Então, você já sabe exatamente que aspecto é do estímulo que você tem que prestar atenção e que você tem que corrigir. Então, acho que, para mim, faz bastante sentido ser por esse caminho, sabe? De fato, a gente vê, quando a pessoa tem dúvida, você responde para ela, mas você tem que, não adianta você dar a resposta. Primeiro, ela tem que se indagar onde que é a dúvida. É para lá ou é para cá, né? Sei lá, o B vai apontando para lá ou para cá? Não sei. Ah, olha, o B aponta para lá. Ah, então você resolve essa dúvida. Eu acho que daí é que funciona para você fixar. Sei lá. Eu tenho a impressão que sim, eu concordo, né? Eu acho que talvez seja bem complexa, talvez várias coisas aconteçam, né? Eu acho que tem isso, né? Mas certamente tem um fator motivacional também, né? Então, que eu acho que ficou muito claro no trabalho da Francine, né? Na observação dela em sala de aula, né? Que os meninos ficaram com outro tipo de envolvimento com a tarefa, né? E eu não sei se o fator motivacional, eu só encontrei, a gente encontrou um artigo agora, de 2020, que pega essa questão motivacional, né? A gente nem chegou a botar na dissertação, né, Francine? Mas foi... Não colocamos, mas a gente só conversou. A gente só conversou como se deu essa coleta com feedback, e me chamou muito a atenção, porque às vezes quando a gente está muito tempo em sala de aula, a gente não percebe que a nossa prática, ela fica um pouquinho viciada, sabe? E às vezes, quando o fato de você modificar um pouquinho a prática e às vezes desafiar o aluno com algumas coisas simples, faz com que ele perceba uma atividade simples, que é um ditado, uma cópia, de uma maneira diferente. E depois, quando a gente conversou, né, sobre essa questão, e veio essa palavra, motivação, eu acho que faz muito sentido, sabe, para a atividade em si, ter refletido o ganho que a gente teve, assim, nessa atividade com feedback. Um feedback que indica que você acertou é altamente reforçador, né? Aumenta mesmo a motivação do aluno para continuar acertando. Eu só olhar para o feedback... Funciona bem mesmo é quando você errou. Esse que é o ponto. Quando você acertou,
você não dá tanta atenção. Esse choque entre errei e acertei, essa coisa que parece funcionar. Porque muitas vezes, se ele acertou, logo depois ele erra de novo. Não, essas duas coisas, eu acredito. Que depende, né? Quantas vezes foi feito isso em grupo, como a gente fez agora? Entendeu? Tem várias coisas que eu acho que a gente, às vezes, a literatura, ou o pessoal não põe no artigo com clareza, né? Porque uma coisa assim, é um menino de graduação, né, sentado lá no computador fazendo, né? Louco para ir embora, né? Não está nem aí, está ganhando crédito lá para responder, né? Laboratório. Outra coisa é 10 meninos, quinto ano lá, fazendo como se fosse uma gincana, né? Acho que tem essas coisas que acabam modificando demais a tarefa. Na verdade, passa a ser o feedback ou a tarefa. Gente, é que essas questões, na verdade, são, né, Francine, são coisas que a gente fica debatendo, né, e a gente não quer perder aqui ótimos colegas aí que podem nos ajudar a iluminar, né, essas discussões, mas a Francine, coitada, ela, né, defendeu, né, e enfim, quer respirar hoje ainda, né. Eu vou agradecer demais aí a participação de vocês, né, Sabine, Renato. Não sei se Roberto quer falar alguma coisa. Não. E a gente não faz atribuição, né, orientador e orientador, a gente só dá uma elogiada final, né. Então, a gente pode falar umas palavras aí para a Francine. Se quiser falar alguma coisa, Roberta, eu falo brevemente para a gente, logo depois, se reunir, né, e dar o veredito. Não, só parabéns mesmo para a Francine, que ela apresentou muito bem, ela ficou bem mais calma hoje do que na apresentação, foi muito bom, parabéns. Obrigada, Roberto. A gente tenta manter a tranquilidade. Isso. Muito bem, a gente tem, antes só de fechar, eu acho que a Francine fez um trabalho muito legal, é claro que eu não vou julgar o seu trabalho agora, é a banca que vai julgar, né? Mas achei super interessante a sua trajetória, né? A Francine é professora, eu acho que esse é o caminho. A Sabine fez uma pergunta muito interessante, uma hora, para a Francine, né? É só falar para os colegas que funciona, que eles vão fazer, né? Não, né? Eu acho que esse é outro caminho também, do que a gente consegue ver baseado em evidências dos nossos trabalhos, fazer essa translação, mas como é que a gente vai convencer e mostrar para as pessoas que isso ajuda, né? Só uma postura de autoridade, né? Eu sou cientista, não, eu acho que essa é uma coisa que é interessante, né? Acho que a Francine é um caminho para isso. A Francine está dentro da sala de aula, né? É a pessoa que veio buscar uma base científica para o trabalho que ela faz na prática, né? E acho que isso é muito legal, isso é muito legal. Então, acho que a Francine trabalhou sempre com muito cuidado, né? Muita dedicação, fez um trabalho, 2 experimentos para o mestrado com criança, né? Não é qualquer coisa, né? Então, está de parabéns só por isso, né? Obrigada. Então, acho que foi né, uma trajetória bacana aí, né? Então, dou meus parabéns aí. Não vou arguir, porque eu sou orientador, né? Então, já teremos umas perguntas. Tá bom? Agora a gente vai fazer um breve intervalo mal educado, que a gente sai da sala, como é muita gente na sala. Eu, Sabine, Roberto e Renato, eu fiz um link aqui, eu vou botar aqui, tá? Acho que é mais fácil para todo mundo. Peraí. Fiz um outro Meet aqui, vamos ver se dá certo aqui. Peraí. Esse segundo link, tá? Cliquem lá. Aí o pessoal pode ficar esperando, só que a gente tem que sair e depois voltar, nós da banca, né? E aí vocês, essa turma pode ficar aí e a gente volta daqui uns minutinhos, tá bom? Qual que a gente pega, então? O segundo link que eu botei aqui na conversa. Ok, vou colocar. Bom, eu saio aqui ou eu deixo mudo e deixo nos dois? Saio, né? Tem que sair, porque senão eles vão ficar ouvindo a nossa conversa, né? Não, é que eu ia mutar. Talvez possa pôr no mute nesse, eu não sei se dá para pôr no mute nos dois. Acho que a Francine vai querer que a gente... Eu vou sair e depois eu pego o link da Francine. Beleza. Agora vamos esperar.
Muito bom, Francine, parabéns. Obrigada, Wesley. Tá vendo? O monstro é menor do que você imaginava. Então, viu? Eu acho que vocês são mais críticos nesse ponto, vocês do grupo. É pior uma caixinha de surpresa, né? Você tem que preparar para o pior. Exatamente. Olha, Exatamente. se você chega achando que vai ser muito tranquilo e é o contrário, a Bem expectativa te isso. arrebenta. É isso aí. Foi muito bom, gostei. Parabéns. Obrigada. Vou esperar ele voltar agora. Agora eu consigo respirar um pouquinho. É. Mas eu achei que foi muito bom. Conseguiu explicar ali bem direitinho. É, né? Mas eu achei que eles não iam parar de falar mais. Não, mas é normal. Eu acho até que eles foram bem rápidos, porque as bancas que normalmente eu assisto são mais de 2 horas. A minha tá em 1h30, eu tô no lucro. Aí eles vão e depois voltam, né? Eles Pra vão falar. voltar. Esperar então. Tá bom. O Morgano tá aí? Não, não tá, né? Ela estava, acho que eu saída agora. A gente estava Ah, conversando no tá. WhatsApp há pouco tempo. Ah, tá. Tá todo mundo muito quietinho. É a expectativa para ver se você É, vai né? se aprovar. Será? O que tu acha? Ah, não, essa pandemia, dentre as É, né? coisas que estão atrapalhando muito a falta de obrigação da pessoa que está defendendo não dar café para todo mundo, dando público. Era a melhor parte da defesa. Então, Do café, os biscoitinhos, o pé de então bolo. quem sabe no doutorado isso acontece. Vamos ver. Pois é, vou cobrar. Tá bom. Nossa, não sabia que tinha esse ritual de comidas nas defesas. Então, Acho que aqui no eu, Sul não tem isso. a gente, Acho a que gente pegou, a gente pegou tudo online, né, Viviana? aqui eu nunca ouvi falar disso. Eu sei que as pessoas sempre davam um presente para a banca, né? Isso sim. Mas ter essa questão de café, comida e tal, não sabia. Mas achei legal, gostei. Agora, esse pessoal que defendeu online tem que. É, amiga, isso aí, café com o povo de Joinville pode, mas esse pessoal que defendeu online acho que tem que juntar para dar um café para o povo que assistiu. Exatamente.
Acho que voltamos todos, né? Todo mundo aí? Sim. Acho que pare a gravação agora, Tá. não por nada, tá, Francine? Deixa eu ver como faz isso. Vamos gravar mesmo. A gravação aqui foi.